Descubra o destino de Mateus após a crucificação. Uma jornada de fé e coragem. Imagine um mundo onde a morte de Jesus não foi o fim, mas sim o início de uma nova era de fé e coragem. É nesse contexto que a história de Mateus, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, se desenrola de forma incrível após a crucificação. Neste vídeo, vamos explorar o que aconteceu com Mateus após a crucificação de Jesus, mergulhando nas Escrituras e na história para entender melhor a vida e o ministério desse apóstolo dedicado. Vamos seguir os passos de Mateus, desde a ressurreição de Jesus até seu próprio ministério e legado, destacando como sua fé e coragem inspiraram gerações de cristãos. Entenda o contexto histórico. A vida de Mateus se desenrola em um período de grande mudança e turbulência no mundo antigo. Com a morte de Jesus, os apóstolos se viram diante de um desafio imenso: espalhar a mensagem do Evangelho em um mundo hostil. Mateus, com sua experiência como coletor de impostos e sua proximidade com Jesus, desempenhou um papel crucial nessa missão. A importância do ministério de Mateus. O ministério de Mateus não foi apenas uma continuação da obra de Jesus, mas sim uma expansão da mensagem cristã para novas fronteiras. Seu evangelho, escrito para os judeus cristãos, destacou a importância da fé, da obediência e do amor. Através de suas palavras e ações, Mateus mostrou que a mensagem de Jesus não era apenas para os judeus, mas para todas as nações. Por que essa história é importante para nós hoje? A história de Mateus nos ensina lições valiosas sobre a importância da perseverança, da fé e do amor. Em um mundo cada vez mais complexo e desafiador, a mensagem de Mateus nos inspira a sermos mais corajosos, mais compassivos e mais dedicados à nossa fé. Seja você um estudante da Bíblia, um historiador ou simplesmente alguém interessado em aprender mais sobre a vida de Mateus, este vídeo é para você. Aproveite ao máximo este vídeo. Para aproveitar ao máximo este vídeo, pedimos que você curta o vídeo se gostou do conteúdo e da forma como a história foi apresentada. Se inscrevam no nosso canal para ter acesso a mais conteúdos educativos e inspiradores sobre a história cristã e a Bíblia. Compartilhem com amigos e familiares que possam se beneficiar dessa jornada de descoberta e fé. Aproveitem os ensinamentos do vídeo, refletindo sobre como as lições de Mateus podem ser aplicadas em sua vida diária. Agradecemos sua atenção e esperamos que esta jornada pela vida de Mateus, após a crucificação, seja inspiradora e enriquecedora para você. Não hesite em entrar em contato conosco para mais informações ou para sugerir futuros tópicos de vídeos. Obrigado por assistir. Descubra o que aconteceu com Mateus após a crucificação de Jesus, uma jornada emocionante pela história cristã, explorando a vida e o ministério do apóstolo Mateus. Quem foi Mateus antes da crucificação? Olá a todos! Hoje vamos explorar a fascinante história de Mateus, um dos apóstolos mais importantes da Bíblia. Antes de mergulharmos no que aconteceu com ele após a crucificação de Jesus, vamos conhecer um pouco mais sobre quem era Mateus antes de se tornar um seguidor de Cristo. Mateus, também conhecido como Levi, era um coletor de impostos, uma profissão que não era muito popular na época. No entanto, Jesus viu algo especial nele e o chamou para segui-lo. Essa chamada mudou a vida de Mateus para sempre. Ele deixou sua profissão e se tornou um discípulo dedicado de Jesus, testemunhando momentos cruciais do ministério de Cristo, como a ressurreição de Lázaro e a última ceia. Mateus não era apenas um observador passivo, ele estava profundamente envolvido com a missão de Jesus. Sua transformação espiritual foi tão profunda que ele se tornou um dos principais evangelistas da igreja primitiva, escrevendo o Evangelho de Mateus, que é um dos textos mais importantes da Bíblia. Neste vídeo,
vamos explorar o que aconteceu com Mateus após a crucificação de Jesus, como ele contribuiu para a disseminação do cristianismo e quais lições podemos aprender com sua jornada. Vamos juntos descobrir a história inspiradora de Mateus e como sua fé pode nos inspirar hoje em dia. O impacto da crucificação em Mateus. Após a crucificação de Jesus, Mateus, como os outros apóstolos, foi consumido pelo medo e pela incerteza. A dor e o trauma da perda de seu mestre e amigo eram quase insuportáveis. No entanto, a ressurreição de Jesus trouxe uma nova perspectiva e um renovado propósito para Mateus. Ele começou a entender que a missão de Jesus não havia terminado com a crucificação, mas sim havia começado uma nova era. Neste período, Mateus viveu em um ambiente de perseguição e medo. Os seguidores de Jesus eram vistos como uma ameaça pelo governo romano e pelo estabelecimento religioso judeu. No entanto, Mateus não se deixou intimidar. Ele continuou a pregar e a ensinar sobre a vida e a mensagem de Jesus, inspirando outros a fazerem o mesmo. A ressurreição de Jesus trouxe uma esperança renovada para Mateus e os outros apóstolos. Eles começaram a entender que a morte não era o fim, mas sim um novo começo. A missão de Jesus havia sido concluída, mas a missão dos apóstolos estava apenas começando. Neste contexto, Mateus começou a escrever seu evangelho, registrando os eventos da vida de Jesus e a mensagem que ele havia pregado. O evangelho de Mateus se tornou um documento fundamental para a igreja primitiva, inspirando gerações de cristãos a seguir os passos de Jesus. A vida de Mateus após a crucificação é um testemunho da força e da coragem que podem ser encontradas na fé. Apesar do medo e da perseguição, ele continuou a pregar e a ensinar sobre a vida e a mensagem de Jesus, inspirando outros a fazerem o mesmo. A história de Mateus é um exemplo de como a ressurreição de Jesus pode trazer uma nova perspectiva e um renovado propósito para aqueles que acreditam nele. A missão de evangelizar os gentios. Após a crucificação de Jesus, Mateus recebeu um chamado especial para pregar o evangelho fora de Jerusalém. Essa missão o levou a viajar para regiões distantes, como a Etiópia, a Síria, a Pérsia e até mesmo a Macedônia. Essa jornada não foi apenas uma aventura geográfica, mas também espiritual, pois Mateus estava determinado a compartilhar a mensagem de salvação com os gentios, ou não-judeus. A tradição cristã aponta que Mateus foi um dos primeiros apóstolos a entender a importância de levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras de Israel. Ele acreditava que a salvação era para todos, independentemente da origem ou da cultura. Com essa visão, Mateus se tornou um pioneiro na evangelização dos gentios, abrindo caminho para que outros apóstolos e missionários seguissem seus passos. A missão de Mateus o levou a enfrentar desafios e obstáculos, mas também a experimentar a alegria de ver pessoas de diferentes culturas e origens se tornando discípulas de Jesus. Sua jornada é um exemplo inspirador de como a fé pode superar fronteiras e unir pessoas de diferentes partes do mundo. Nessa parte da sua jornada, Mateus demonstrou uma coragem e uma determinação notáveis, pois estava disposto a enfrentar o desconhecido e a se adaptar a novas culturas para compartilhar a mensagem de Jesus. Sua missão é um testemunho da expansão do cristianismo nos primeiros séculos após a crucificação, mostrando como a mensagem de salvação se espalhou rapidamente por todo o mundo conhecido na época. A história de Mateus nos inspira a sermos mais ousados em compartilhar nossa fé com os outros, independentemente de onde estejamos ou com quem estejamos. Sua missão nos lembra de que a salvação é para todos e que cada um de nós tem um papel a desempenhar na grande tarefa de evangelizar o mundo. A escrita do Evangelho de Mateus. Após a crucificação de Jesus,
Mateus, um dos 12 apóstolos, assumiu um papel fundamental na disseminação da mensagem cristã. Ele escreveu o Evangelho de Mateus, um dos 4 evangelhos canônicos da Bíblia, que apresenta a vida, os ensinamentos e a ressurreição de Jesus de forma única e fascinante. Por que Mateus escreveu o Evangelho? Mateus, como um judeu que se tornou discípulo de Jesus, sentiu a necessidade de compartilhar a boa notícia da salvação com sua própria comunidade judaica. Ele escreveu o Evangelho para os judeus cristãos, com o objetivo de demonstrar que Jesus era o Messias prometido na Escritura hebraica. Além disso, Mateus buscou mostrar que a mensagem de Jesus era uma continuação da tradição judaica e não uma ruptura com ela. Características do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é conhecido por seu estilo judaico e sua ênfase nos ensinamentos de Jesus. Mateus apresenta Jesus como o Filho de Deus, que veio para cumprir a lei e os profetas. O Evangelho também destaca a importância da comunidade e da igreja e apresenta Jesus como o líder e o modelo para os discípulos. Importância do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é fundamental para a compreensão da mensagem cristã e da vida de Jesus. Ele apresenta uma visão única da pessoa e da missão de Jesus e fornece insights valiosos sobre a forma como a mensagem de Jesus foi recebida e interpretada pela comunidade judaica cristã. Além disso, o Evangelho de Mateus é uma das principais fontes para a compreensão da teologia e da prática cristãs. Legado de Mateus. O legado de Mateus é imenso e seu evangelho continua a ser uma fonte de inspiração e orientação para milhões de pessoas em todo o mundo. Através de sua escrita, Mateus nos apresenta uma visão clara e profunda da mensagem de Jesus e nos desafia a viver de acordo com os ensinamentos e os exemplos de Jesus. O Evangelho de Mateus é um testemunho vivo da fidelidade e da dedicação de Mateus à causa de Jesus e nos inspira a seguir os passos de Jesus e a compartilhar a boa notícia da salvação com o mundo. Você está gostando do vídeo sobre o que aconteceu com Mateus após a crucificação? Até agora, exploramos a vida de Mateus, um dos apóstolos mais importantes da história cristã, e como ele se tornou um seguidor de Jesus. Analisamos também as circunstâncias que o levaram a escrever o Evangelho de Mateus, um dos textos mais influentes da Bíblia. Além disso, discutimos como a crucificação de Jesus afetou a vida de Mateus e como ele continuou a espalhar a mensagem de Jesus após a ressurreição. Se você está gostando do conteúdo, por favor, considere se inscrever no nosso canal Orações de Proteção. Ao se inscrever, você estará apoiando a criação de mais conteúdos como este, que visam aprofundar sua compreensão da história cristã e inspirar sua fé. Além disso, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com suas redes de contatos, para que mais pessoas possam se beneficiar dessa jornada pela vida de Mateus. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar a criar conteúdos de qualidade. Ao se inscrever, curtir e compartilhar, você estará contribuindo para que possamos produzir mais vídeos que abordem temas importantes da história cristã, como a vida dos apóstolos, a história da igreja primitiva e a interpretação das Escrituras. Lembre-se de que a nossa missão é fornecer informações precisas e respeitosas sobre a história cristã. Buscamos criar um ambiente de aprendizado e reflexão, onde as pessoas possam se sentir confortáveis em explorar sua fé e se conectar com outras pessoas que compartilham de seus interesses. Obrigado por assistir e por se juntar a nós nessa jornada. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão, por favor, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para ajudar e para criar conteúdos que atendam às suas necessidades e interesses.
Inscreva-se agora no canal Orações de Proteção e junte-se a uma comunidade de pessoas que buscam aprofundar sua compreensão da história cristã e inspirar sua fé. As perseguições e os milagres. Após a crucificação de Jesus, Mateus, como outros apóstolos, enfrentou perseguições intensas por parte das autoridades romanas e dos líderes religiosos judeus. No entanto, apesar desses desafios, Mateus continuou a pregar o Evangelho, realizando milagres e conversões impressionantes. De acordo com a tradição apócrifa, Mateus foi perseguido pelo governador romano da Etiópia, que o havia condenado à morte. No entanto, Mateus conseguiu escapar milagrosamente e continuou a pregar o Evangelho, realizando muitos milagres e curas. Um dos milagres mais notáveis atribuídos a Mateus é a cura de uma menina cega. Segundo a lenda, Mateus foi chamado para curar a menina, que havia sido cega desde o nascimento. Mateus orou e colocou as mãos sobre os olhos da menina, e ela foi instantaneamente curada. Esses milagres e conversões impressionantes não apenas fortaleceram a fé dos seguidores de Mateus, mas também atraíram a atenção de muitas pessoas que buscavam a verdade e a salvação. A pregação de Mateus e os milagres que realizou ajudaram a estabelecer a igreja primitiva e a difundir o Evangelho por todo o mundo. Testemunhos históricos. Os testemunhos históricos sobre a vida e o ministério de Mateus são limitados, mas os registros que existem confirmam a importância de sua pregação e dos milagres que realizou. O historiador cristão Eusébio de Duse, Cesareia, por exemplo, escreveu que Mateus foi um dos apóstolos que mais se destacou na pregação do Evangelho e na realização de milagres. Além disso, a tradição apócrifa fornece muitas informações sobre a vida e o ministério de Mateus, embora essas informações precisem ser avaliadas com cautela e consideradas em conjunto com as fontes históricas confiáveis. A vida de Mateus após a crucificação de Jesus é um testemunho da força e da coragem dos apóstolos em face da perseguição e da adversidade. Através de sua pregação e dos milagres que realizou, Mateus ajudou a estabelecer a igreja primitiva e a difundir o Evangelho por todo o mundo. Sua história é um exemplo inspirador para todos os que buscam seguir os passos de Jesus e espalhar a mensagem do amor e da salvação. A fundação de comunidades cristãs por Mateus. Após a crucificação de Jesus, Mateus, um dos 12 apóstolos, desempenhou um papel fundamental na fundação e estruturação de comunidades cristãs. De acordo com a tradição cristã, Mateus viajou para várias regiões do mundo mediterrâneo, incluindo a Etiópia, a Pérsia e a Síria, para pregar o Evangelho e estabelecer igrejas, onde Mateus fundou igrejas. As fontes históricas e bíblicas sugerem que Mateus fundou igrejas em várias cidades, incluindo Etiópia. Mateus é conhecido por ter viajado para a Etiópia, onde fundou uma igreja e converteu muitas pessoas ao cristianismo. Pérsia. Mateus também viajou para a Pérsia, onde estabeleceu uma comunidade cristã e pregou o Evangelho. Síria. Mateus fundou igrejas na Síria, incluindo em cidades como Antioquia e Damasco. Quem foram os primeiros discípulos de Mateus? Os primeiros discípulos de Mateus incluíam judeus convertidos. Muitos judeus que se converteram ao cristianismo se tornaram discípulos de Mateus e ajudaram a espalhar o Evangelho. Gentios. Mateus também atraiu gentios, ou não-judeus, para a fé cristã, estabelecendo uma base diversificada para as comunidades cristãs. Como Mateus estruturou as comunidades? Mateus estruturou as comunidades cristãs de acordo com os princípios estabelecidos por Jesus e os apóstolos. Ele estabeleceu líderes locais. Mateus nomeou líderes locais para governar as igrejas e ensinar a doutrina cristã.
desenvolveu rituais e práticas. Mateus estabeleceu rituais e práticas para as comunidades cristãs, incluindo a celebração da Eucaristia e o batismo. Ensinou a doutrina cristã. Mateus ensinou a doutrina cristã, incluindo a importância da fé, da caridade e da esperança. O papel de Mateus na formação do cristianismo primitivo. Mateus desempenhou um papel fundamental na formação do cristianismo e primitivo fora de Jerusalém. Ele ajuda a espalhar o Evangelho. Mateus ajudou a espalhar o Evangelho para além de Jerusalém, estabelecendo comunidades cristãs em várias regiões do mundo mediterrâneo. Estabeleceu a autoridade apostólica. Mateus, como um dos 12 apóstolos, estabeleceu a autoridade apostólica nas comunidades cristãs que fundou. Influenciou a teologia cristã. Mateus influenciou a teologia cristã, especialmente em relação à importância da fé e da caridade. Em resumo, Mateus desempenhou um papel crucial na fundação e estruturação de comunidades cristãs após a crucificação de Jesus. Ele viajou para várias regiões, estabeleceu igrejas, nomeou líderes locais e ensinou a doutrina cristã, contribuindo significativamente para a formação do cristianismo primitivo. A prisão e o martírio de Mateus. Nesta reta final da vida do apóstolo Mateus, vamos mergulhar na sua prisão, julgamento e martírio. Com base nas tradições, Mateus foi submetido a uma série de provações que testaram sua fé e firmeza. A prisão de Mateus. De acordo com as tradições, Mateus foi preso pelas autoridades romanas devido à sua pregação sobre Jesus Cristo. Durante sua prisão, Mateus continuou a pregar e a evangelizar, mesmo diante da adversidade. O julgamento de Mateus. O julgamento de Mateus foi um momento crucial em sua vida. As autoridades romanas o acusaram de blasfêmia e o condenaram à morte. No entanto, Mateus não se arrependeu de sua fé e continuou a proclamar a mensagem de Jesus Cristo. O martírio de Mateus. A forma como Mateus morreu é um tema de debate entre os historiadores e teólogos. Algumas tradições dizem que ele foi morto por espada, enquanto outras afirmam que ele foi queimado vivo ou crucificado. Independentemente da forma como ele morreu, o que é certo é que Mateus deu sua vida por sua fé em Jesus Cristo. Lições da vida de Mateus. A vida de Mateus nos ensina a importância da firmeza e da coragem na face da adversidade. Ele nos mostra que, mesmo diante da morte, é possível manter a fé e a esperança. A história de Mateus é um exemplo inspirador para todos os que buscam viver uma vida de fé e serviço a Deus. Com a vida de Mateus, podemos aprender a manter a fé e a esperança, mesmo diante da adversidade, ser corajosos e firmes em nossa convicção, dar prioridade à pregação e ao evangelismo. Viver uma vida de serviço e amor a Deus e ao próximo. A história de Mateus é um testemunho poderoso da força e da coragem da fé cristã. Ele nos inspira a viver uma vida de propósito e significado e a dar nossa vida por nossa fé em Jesus Cristo. O legado espiritual de Mateus. Após a crucificação de Jesus, Mateus, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, continuou a espalhar a mensagem do Evangelho. Seu legado espiritual é um testemunho da força e da perseverança da fé cristã. Uma mensagem de amor e perdão. Através de seu Evangelho, Mateus nos leva a entender a importância do amor e do perdão. Ele nos mostra que Jesus veio para salvar todos, independentemente de suas origens ou condutas passadas. A mensagem de Mateus é uma chamada à conversão e à renovação, convidando-nos a seguir os passos de Jesus e a viver de acordo com os ensinamentos do Mestre. Influência no cristianismo. O legado de Mateus influenciou profundamente o cristianismo. Seu evangelho,
é um dos mais antigos e importantes registros da vida e dos ensinamentos de Jesus. Além disso, a devoção popular a Mateus como santo é um testemunho da estima e do respeito que a Igreja tem por ele. Relíquias e devoção popular. As relíquias de Mateus, como sua sepultura em Salerno, Itália, são lugares de peregrinação para muitos cristãos. A devoção popular a Mateus é uma expressão da gratidão e do amor que os fiéis têm por ele. Seu legado espiritual continua a inspirar e a guiar os cristãos em sua jornada de fé. O legado espiritual de Mateus é um tesouro para a Igreja e para a humanidade. Sua mensagem de amor e perdão continua a ressoar em nossos corações e a nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Como cristãos, podemos aprender com a perseverança e a dedicação de Mateus e seguir seus passos em nossa própria jornada de fé. Em conclusão, após a crucificação de Jesus, Mateus dedicou sua vida a espalhar a palavra de Deus, escrevendo o Evangelho que leva seu nome e pregando em diversas regiões, até encontrar seu fim em nome da fé. Sua jornada inspira e motiva os fiéis a seguir os ensinamentos de Jesus. Agora que você acompanhou a fascinante jornada de Mateus após a crucificação, é hora de se conectar ainda mais com a rica história cristã. No canal Orações de Proteção, nos esforçamos para trazer conteúdo educativo, inspirador e espiritualmente enriquecedor para você. Se você gostou deste vídeo, por favor, não hesite em curtir e compartilhar com amigos e familiares que também se interessam pela história cristã. Seu apoio significa muito para nós, e compartilhar nosso conteúdo ajuda a espalhar a palavra e a inspirar mais pessoas. Além disso, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a uma variedade de vídeos sobre a vida dos apóstolos, estudos bíblicos, teologia e muito mais. Nossa missão é fornecer informações precisas e bem pesquisadas, contextualizando a história e oferecendo análise e interpretação das Escrituras de forma aprofundada. No Orações de Proteção, estamos comprometidos em criar um ambiente onde você possa explorar sua fé, aprender sobre a história cristã e se conectar com uma comunidade de pessoas que compartilham de seus interesses e valores. Então junte-se a nós nessa jornada espiritual e intelectual e ajude-nos a construir uma comunidade de aprendizado e crescimento. Clique no botão de inscrição agora e fique por dentro de todos os nossos novos vídeos. E, se você tiver alguma sugestão ou tema que gostaria de explorar, não hesite em nos deixar um comentário. Estamos aqui para ouvir e aprender juntos. Obrigado por assistir e que Deus o abençoe em sua busca por conhecimento e sabedoria. Não se esqueça de seguir-nos nas redes sociais para mais conteúdo inspirador e educativo. Até o próximo vídeo.